Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo comentado da Bíblia. Chegamos a Hebreus capítulo 10. E aqui o escritor vai trazer a importância do sacrifício de Cristo, ou seja, um único sacrifício na nova aliança superou todos os sacrifícios da velha aliança. Então ele vai trazer exortações, a fidelidade e a constância em vista do fato de terem acesso seguro a Deus por meio de um fiel sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vai nos admoestar contra a apostasia, os versos do 26 ao 31. Amém? Então, aqueles que desprezam Cristo como sacrifício pelos seus pecados, não devem pensar que hão de encontrar outro sacrifício no judaísmo. Rejeitar a Cristo consciente e voluntariamente significa repelir o sacrifício que os protegem contra a terrível indignação de Deus contra o pecador. Sugere um erudito que se pode deduzir do versículo 29 as seguintes condições: a readmissão às sinagogas de judeus apóstolos do cristianismo. Primeiro, quando ele diz aqui no versículo 29, algo muito interessante. De quanto mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da nova aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então é muito importante nós termos cuidado com isso. Ele está falando aqui para os judeus, porque para os judeus voltarem a antigas práticas, eles tinham primeiro que negar que Jesus fosse Filho de Deus, segundo, que declarasse que o seu sangue fora justamente derramado como de um malfeitor, terceiro, que atribuísse, como fizeram os fariseus, o dom do Espírito Santo à operação de demônios. E é muito sério, irmãos, esse retorno à velha vida, amém? Às vezes a gente pensa que é somente uma questão religiosa, é uma questão de escolha, não, mas é algo sério. Nós estamos rejeitando o único sacrifício que nos dá acesso a essa nova vida, o único Espírito que pode nos conduzir e nos levar a toda a verdade, amém? Então, é muito importante nós observarmos isso, que ele vai nos exortar à perseverança em vista da recompensa prometida, amém? Então, a recompensa de estar servindo a Deus não é somente para as coisas dessa vida, mas também para a vida que há de vir, amém? Então, aqui ele vai falar sobre os sacrifícios antigos que eram humanos e transitórios, porque eram sacrifícios de animais involuntários. O de Cristo não, foi feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Um sacrifício humano, consciente, amém? De um ser humano perfeito. Então, a expiação feita por Cristo, ela é tanto divina como permanente, amém? Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Precisamos nos confiar somente na justiça que vem de Deus. E essa justiça que vem de Deus é o justo pelos injustos, Cristo pelos pecadores, amém? E esse sacrifício foi aceito nos céus e abriu uma nova aliança, da qual nós fazemos parte, e nós temos que nos apegar a estas verdades. Eu quero estimular você a estudar sobre alianças de sangue, amém? Que se fazia na antiguidade. Hoje é mais ou menos como um contrato, tem o valor de um contrato, só que era muito mais sério, porque envolvia, promessas, envolvia a troca de bens, envolvia também a mistura do sangue. Então, esse sacrifício que Jesus fez, ele realmente nos torna, vamos dizer assim, dignos de entrar na presença de Deus. Não por nós mesmos, amém? Mas é Jesus quem nos justifica para que ele se torne o justo e o justificador daquele que tem fé nele. Então é muito importante nós atentarmos para isso, amém? Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Amém? Então, ele ainda fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ele nos resgatou da maldição da lei. E se você quiser conhecer a maldição da lei, você vai lá para Deuteronômio capítulo 28. E ali estão as maldições para aquele que não permanecer na lei. Cristo nos resgatou de toda aquela maldição.
E agora, pela fé, nós podemos desfrutar das bênçãos. E você pode conhecer as bênçãos também, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então, isso traz um privilégio de acesso, né, à presença de Deus. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, aleluia, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é costume de algum. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que aquele dia se aproxima. E esse dia aqui é D maiúsculo, é o dia do Senhor. Amém? É o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que é chamado também da segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que são dois momentos diferentes, mas esse dia ele é muito importante. Amém? Porque um é para os santos, o outro para os judeus. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Então vejam bem, irmãos, nós precisamos ter essa intrepidez. Essa intrepidez não é uma arrogância de entrar na presença de Deus. Na presença de Deus nós entramos com humildade, mas em plena certeza de que seremos aceitos, de que Ele nos ama, de que Ele irá nos alcançar e nos salvar para a sua glória, amém? Para o seu poder. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Porque conscientes disso, nós não vamos dizer assim, pecar de forma voluntária, amém? Nós não vamos ceder de forma voluntária ao pecado, nós vamos resistir ao pecado e vamos desfrutar verdadeiramente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, entender isso e viver uma vida voltada para as coisas de Deus. No versículo 26 ele diz assim, porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de teres recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O sacrifício é um só, irmãos, e esse é o sacrifício de Cristo por nós. Amém? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Amém? Então, nós vemos isso muito na vida dos desviados. Eles vivem uma vida, infelizmente, triste. Amém? A expectativa deles é de condenação. A expectativa deles é de derrota, é de fracasso. Não conseguem olhar para Deus porque estão cheios de condenação. Então, não queira estar arrolado nesse rol dos desviados. Amém? Queira sim estar firme, queira sim estar arrolado no rol dos fervorosos de espírito. Amém? Para quê? Para que nós não venhamos desprezar tão grande salvação, irmãos. Nós venhamos guardar, amém? Essa bênção que é estar unido com Deus através de Cristo Jesus. Então é muito importante nós atentarmos para isso, porque se na velha aliança, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou os pés dos filhos de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Então não queira ficar debaixo desse juízo. Queira sim estar agora debaixo da bem-aventurança, da graça, do sangue de Jesus, da nova aliança, cheio do Espírito da promessa. Amém? Para quê? Para que nós venhamos a nunca retroceder. Amém? Deus não se compraz daquele que retrocede. Deus não se compraz daquele que fica motivado por um espírito de incredulidade e não consegue entrar no descanso. Amém? Então o versículo 37 diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. A vida de fé é um estilo de vida. Amém? Não é somente práticas religiosas, atos religiosos. Não, é um estilo de vida. Porque ele vai dizer, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí o escritor diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. Amém? Amanhã estarei falando sobre o capítulo 11, o capítulo da fé, e eu creio que isso vai nos estimular muito a nós ficarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Então que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Lembrando que hoje à noite temos nosso culto ao vivo, direto do Ministério Casa do Oleiro, a partir das 19h30. Convide seus amigos e familiares para juntos nós estarmos cultuando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.